Dizer não à obrigatoriedade da vacina. Dizer sim pela liberdade de ir e vir. Eu comecei a semana recebendo uma denúncia importante de um professor da rede estadual de ensino, que ele fala que foi orientado pela Secretaria de Educação a, em sala de aula, nas escolas, a convencer os alunos a se vacinarem. No dia seguinte eu recebo outras denúncias e essa me chama a atenção. Deputado, a diretora-geral da maior escola estadual de ensino médio aqui de Sara, a Salete Scott dos Santos, constrangeu os alunos no primeiro dia de aula, em público, no pátio da escola. Mandou que levantassem as mãos os alunos já vacinados. Parabenizou os adolescentes pela coragem de ter se vacinado, constrangendo os demais, indiretamente chamando-os de covarde. Ela disse que acreditava na ciência e não em fã-clube de políticos e líderes religiosos. Há um grande perigo nisso, né? Porque os alunos, as crianças, os adolescentes, não são eles que decidem pela sua vacinação, são os pais. Então, se o professor colocando um monte de bobagem na cabeça do aluno, vai entrar em conflito familiar em casa. E a escola não tem esse direito. Imagina aquele professorzinho militante tentando convencer o aluno dentro da sala de aula. O que ele não vai fazer? A quantidade de minhoca que ele não vai tentar colocar na cabeça dos adolescentes. Então isso aqui é um grande perigo que nós estamos cobrando um posicionamento da Secretaria de Educação do Estado sobre esse tipo de conduta aqui. Desde criança eu sei, todos sabem, a diferença de incentivar alguma coisa e de tu obrigar a alguma coisa. Tu incentivar é tu motivar a pessoa a fazer alguma coisa espontaneamente. Tu obrigar, a pessoa tem que fazer e pronto, não tem escolha. Isso é obrigar. Então qualquer criança sabe o que é incentivar, o que é obrigar. Se tu falar para ela, ó, tu tens que pintar esse desenho, senão tu vai tirar 0. Ainda que ele possa não pintar, tirar 0, ele está se sentindo obrigado a fazer, porque ele não quer tirar 0. Agora, se tu dizer para ele, olha, pinta para ficar bonito, para depois tu dar de presente para tua mãe. Aí ele vai feliz e faz, porque ele se sentiu motivado a fazer aquilo ali. Essa é a diferença de tu incentivar e de tu obrigar. Mas como a vacina não está no PNI, não pode obrigar, mas sorrateiramente usa-se o incentivo à vacina como se fosse algo que não fosse obrigar, trocando a palavra incentivo. Nós não estamos obrigando, nós estamos incentivando, né? Então eles estão incentivando os ACTs, que vários perderam a oportunidade de ser ACT em escola pública, porque não tiveram a vacina. Grande incentivo, a pessoa perdeu a oportunidade de trabalhar porque não tem as vacinas. Ou os professores que já estão hoje nas escolas também tendo que ser obrigados a se vacinar, senão vão levar um processo administrativo. Os funcionários podem ser demitidos. Isso não é incentivar, isso é obrigar. Isso é uma sacanagem fazer. A pessoa tem que fazer alguma coisa que ela não quer para não perder o direito de trabalhar e de levar o seu sustento para sua casa. E o problema disso tudo já não é mais a doença. O problema é a vacina. Se está vacinado ou se não está vacinado. Não importa o Covid mais. Não importa a doença. Importa é se tu está vacinado ou não. Por exemplo, se o problema fosse a saúde, a contaminação, então também teria que se cobrar um passaporte ou um teste negativo da hepatite, da tuberculose, do ebola. Aí sim, aí o problema é a saúde. Nós estamos preocupados com contaminação. Mas não, o problema é o não vacinado. Independente se esse está com Covid ou não. Então, logicamente, nós estamos vivendo uma perseguição política. Nítido e claro. Uma perseguição política. Porque um professor com vacina e com Covid é bem-vindo. Mas um professor sem vacina e sem Covid não é bem-vindo. Não é a saúde que importa. Não é a doença. Essa pessoa se vacinou ou não. Perseguição política. E, infelizmente, isso tem nome aqui em Santa Catarina. Chama-se governador Moisés, que fez um decreto fazendo esse tipo de imposição junto a alguns funcionários públicos, como, por exemplo, os da educação. E esse é o governador do Bolsonaro, né? Fez a arminha na campanha,
né, que era o governador do Bolsonaro, mas ter a atitude do presidente nunca, nenhuma, nunca, jamais. Inclusive sempre fez força para se afastar daquele que o elegeu. Nítido traidor de causa, de pessoas que votaram nele para ter pulso firme e tomar decisões baseadas em verdades e não em narrativas e mentiras de imprensa. Mas, infelizmente, o povo gosta de pão e circo, a maioria, né? Pão e circo. Ah, o governador é bonzinho porque fez a obra não sei aonde, porque entregou o dinheiro não sei aonde, aí vai lá ele 400 vezes fazer politicagem com dinheiro público, aí assina ordem de serviço com 400 políticos em cima, todo mundo querendo botar a mão no ofício para se aparecer, parece o Santíssimo Sacramento, que todo mundo quer colocar a mão, e falta lugar, espaço na folha. Mas, gente, pelo amor de Deus, distribuir dinheiro público, fazer obrinha, fazer não sei o quê, é a parte fácil da administração, o dinheiro está ali, está sobrando, caixa está cheio, não diminui impostos, não devolve dinheiro para o povo para fazer politicagem, essa é a parte fácil. A parte difícil é chegar nessas horas, o governador do Bolsonaro, e dizer não ao passaporte sanitário, dizer não à obrigatoriedade da vacina, dizer sim pela liberdade de ir e vir das pessoas, que fiscalize as suas próprias ações. Não adianta fazer decreto contra ideologia de gênero, contra linguagem binária, linguagem neutra, será? E não fiscalizar. Porque eu vivo denunciando aqui professores que fazem esse tipo de coisa dentro da sala de aula e ele nada faz. Porque não faz por vontade. Não é a causa dele. Não está nem aí para isso. Por favor, governador Carlos Moisés, nos devolva o comandante Moisés da campanha de 2018. Obrigado, presidente.